Olá, eu sou Frederico Firmiano, da direção estadual do MST de São Paulo e atuo junto ao setor de formação. O tema que nós vamos trabalhar nessa aula é o tema da questão agrária e integra o projeto das escolas regionais de formação de base que o MST promove anualmente nos seus acampamentos e nos seus assentamentos. Dessa vez em parceria com a Fundação Perseu Abramo, quem sistematicamente, ao longo dos anos, tem realizado inúmeros processos de formação política e teórica da classe trabalhadora. Então eu gostaria de começar agradecendo à Fundação Perseu Abramo por esta parceria e cumprimentando-na por esta importante tarefa que vem cumprindo ao longo dos anos. Trabalhar o tema da questão agrária significa trabalhar uma questão que tem dimensões políticas, econômicas e sociais. Mas quando a gente pensa em questão agrária, nos ocorre a seguinte questão: o que é questão agrária? Parece que nos últimos anos esse tema não tem sido muito discutido pela intelectualidade ou pelos políticos no Brasil. Não tem sido um debate política ou teoricamente forte. Por que isso? Alguns, inclusive, têm advogado que não existiria mais uma questão agrária no Brasil, que o processo de urbanização, a ascensão dos chamados agronegócios, essa ampla demanda internacional pelas commodities que o Brasil produz, tudo isso teria levado por terra aquilo que nas décadas anteriores alguns importantes autores chamaram de a questão agrária no Brasil. Será que isso é verdade? Ao que tudo nos indica, mesmo não fazendo parte do debate dominante sobre as questões mais importantes que circundam o país hoje, a questão agrária, nos parece, tem emergido, tem aparecido à cena muito mais pelas suas contradições. E ainda que uma certa parte da intelectualidade negue a sua existência ou relegue a questão agrária ao passado, parece que dia a dia a questão agrária tem insistido em aparecer para nós, seja sob a forma dos conflitos agrários que o campo registra, seja sob a forma do empobrecimento no campo, seja sob a forma da penetração do capital cada vez maior no campo brasileiro. Há um conjunto de evidências empíricas que parece nos indicar que, ao contrário do que muitos dizem, a questão agrária permanece ainda hoje como uma questão importante a ser discutida, tanto no plano teórico quanto no plano político. Isso é importante para a gente conseguir situar o fato de que a questão agrária ela se apresenta em diferentes momentos do desenvolvimento histórico sob diferentes formas a partir dos diferentes estágios que o desenvolvimento capitalista coloca para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque é certo que pensar a questão agrária hoje, no século XXI, não é a mesma coisa que pensar a questão agrária há 30, 40, 50 ou 60 anos. O Brasil, ao longo do seu desenvolvimento, foi experimentando transformações das mais importantes, transformações de larga monta. Essas transformações elas foram simultaneamente implicando e modificando a questão agrária, que por sua vez também foi implicando e modificando o próprio desenvolvimento. Ou seja, não é possível falar em desenvolvimento no Brasil sem falar em questão agrária. Assim como não é possível falar de uma questão agrária propriamente que não faça parte do desenvolvimento do capitalismo. Então, o nosso ponto de partida para analisar o significado histórico da questão agrária, ele tem que ser
aquele que se dedica ao estudo do desenvolvimento político, econômico e social no Brasil. É só estudando o curso do desenvolvimento político, econômico e social no Brasil que nós vamos ter condições de situar o significado da questão agrária ao longo do tempo e situar as modificações que a questão agrária vai experimentando ao longo de todo o tempo. Pois bem, há ainda um debate importante acerca da reforma agrária. E não foram poucos os momentos na história, não foram poucos os sujeitos na história que se dedicaram a elaborar projetos políticos de reforma agrária. Ora, se a gente fala de reforma agrária, nós precisamos necessariamente enfrentar aquele problema ao qual o programa de reforma agrária visa superar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o debate sobre a questão agrária ele é conduzido necessariamente ao debate da reforma agrária. Só que o debate sobre a questão agrária ele deve preceder o debate sobre a reforma agrária por uma razão. Se nós identificamos a necessidade de realização de uma reforma agrária, essa reforma agrária precisa responder a um problema agrário. Ou seja, antes de nós tratarmos de qualquer programa de reforma agrária, é preciso delimitar bem o significado de uma questão agrária. Quais são os problemas agrários que nós precisamos enfrentar nisso que nós poderíamos chamar de um programa de reforma agrária? Essa consideração metodológica é importante porque para nós, portanto, antes de discutir e de tratar o tema da reforma agrária, nós precisamos ter muita clareza sobre qual é o significado da questão agrária. Por isso que aqui nós não vamos discutir reforma agrária. Isso vai ser outro tema, para outro momento. Porque, como falei, antes de debater quais são as respostas a um determinado problema que nós precisamos oferecer, nós temos que conhecer quais são os problemas que exigem respostas. Evidentemente, por tudo que eu falei, existe uma relação bastante clara entre os problemas representados pela questão agrária e a reforma agrária. Mas metodologicamente, a questão agrária é anterior à reforma agrária. Por quê? Porque a questão agrária ela se apresenta como o conjunto dos problemas sociais, econômicos e políticos inscritos num determinado curso de expansão do capitalismo que nós precisamos conhecer e delimitar muito bem. Olhando para a história brasileira, parece evidente que o centro da questão agrária nacional, ou o ponto de partida da questão agrária nacional, é o próprio ponto de partida da invasão em 1500 do Brasil pelos portugueses e o modo como o Brasil foi se inserindo nessa estrutura global de expansão do capital. Mas a questão decisiva que dá o contorno da nossa questão agrária moderna, ela vai aparecer só em 1850, com o surgimento da Lei de Terras. Vejamos. Em 1822, o Brasil se torna independente. Na verdade, em 1808, quando a coroa portuguesa se transfere para cá. Mas formalmente, em 22, o Brasil se torna independente. Em 1889, o Brasil se torna república. Em 88, vem o fim da escravidão. Então, nós temos um lapso de tempo bastante importante aí, de 1822 a 1889, entre a independência e a constituição da república. Em 1850, vem a Lei de Terras. O que faz a Lei de Terras? A Lei de Terras institui a propriedade privada moderna, tal qual a gente conhece no Brasil. Então quer dizer que até lá não havia propriedade privada no Brasil? Até lá o núcleo que confere centralidade, inclusive poder político ao proprietário, é a propriedade dos escravos e não a propriedade da terra. A propriedade da terra é instituída em 1850. E quando a propriedade da terra é instituída em 1850, no declínio da sociedade escravagista,
O Brasil induz, o Brasil implica, o Brasil cria um obstáculo fundamental para o seu desenvolvimento, que vai marcar todo o restante da história brasileira, tal qual a gente conhece até hoje. Por quê? Porque bloqueia o acesso das amplas camadas de trabalhadores, de ex-escravos, de escravos libertos e aqueles que serão libertos e que vão se libertar mais adiante, bloqueia todas essas camadas de trabalhadores, essas categorias do acesso à terra, instituindo então a grande propriedade. Então o desenvolvimento capitalista brasileiro vai se concatenar com esse grande obstáculo. No Brasil não é possível pensar, portanto, o desenvolvimento capitalista sem considerar o núcleo constituído pelo latifúndio. Então, a expansão capitalista brasileira vai se dar vis-à-vis, necessariamente, com a constituição e a expansão do latifúndio como uma forma própria, uma forma particular. E assim o Brasil vai ser marcado na virada do século XIX para o século XX, e assim vai se constituir, ou por essas bases vão se constituir, todos os processos que envolvem propriamente a industrialização e a urbanização brasileira. Portanto, enquanto os principais países daquilo que nós poderíamos chamar de núcleo central do desenvolvimento do sistema capitalista realizaram a reforma agrária na largada, desfizeram o latifúndio como um núcleo constitutivo do capitalismo, como forma de fazer as relações capitalistas avançarem de modo, como nós poderíamos dizer, de um modo mais livre. No Brasil não. O desenvolvimento capitalista, ele é marcado, ele é determinado por essa forma chamada latifúndio. Então aqui foi se constituindo uma forma própria, uma forma particular de desenvolvimento capitalista, profundamente marcada pela existência do latifúndio. Isso atravessou todo o século XX e isso não se desfez no Brasil em momento nenhum. Nós experimentamos um surto de industrialização mais ou menos a partir da década de 30 até o final dos anos 70, com uma intensidade maior depois dos anos 50. Em 64, nós sofremos o golpe militar. O golpe militar aprofundou o processo de industrialização no Brasil, completando a industrialização precisamente no campo. Então, todo o curso do desenvolvimento capitalista brasileiro foi necessariamente marcado pela existência do latifúndio. Esse é um dado que para nós é fundamental, porque muitas vezes a gente pensa que o desenvolvimento capitalista brasileiro é um desenvolvimento truncado, é um desenvolvimento a meio do caminho, cujos obstáculos não permitem que se torne pleno, que se constitua um Estado soberano. Quando, na verdade, apesar de tudo isso ser verdade, mas quando, na verdade, o desenvolvimento capitalista brasileiro, ele é legatário, ele é tributário dessa forma que se encontrou do que alguns autores no Brasil chamam, por exemplo, de aliança entre latifúndio e capital. Isso, portanto, é central para nós imaginarmos como vai se constituindo e como vai se modificando essa questão agrária ao longo do tempo, conforme eu dizia. Nosso tempo aqui é bastante curto, nós não teríamos condições de mapear todos os saltos e todas as transformações que a questão agrária vai sofrendo ao longo de todo o tempo. Mas o que é importante a gente ter presente? O Brasil ingressa à Segunda República a partir de 1930, portanto, com esse traço característico fundamental representado pelo latifúndio, constituído pela Lei de Terras de 1850. Isso vai marcar, como eu falei, todo o processo do desenvolvimento capitalista nacional. Isso vai implicar decisivamente todo o processo de desenvolvimento econômico, político e social brasileiro. É claro que de 1930 aos dias atuais, nós temos saltos importantes e modificações internas, tanto no plano da questão agrária, quanto no plano do conjunto do desenvolvimento econômico, que nos exigiria uma quantidade maior de aulas e que não cabem aqui nesse espaço.
O que é fundamental para nós e o que é constitutivo, o que não se modifica, é que o desenvolvimento capitalista nacional vai se apoiar sobre a questão agrária, assim como a questão agrária vai implicar o desenvolvimento capitalista nacional. Não é possível falar em desenvolvimento capitalista no Brasil sem falar em questão agrária, e não é possível falar em questão agrária sem falar em como a particularidade do desenvolvimento é marcada por esta questão fundamental. Nós experimentamos, talvez, nos anos 50, um momento em que o curso desse desenvolvimento talvez pudesse ter sido alterado, quando, por força da emergência de um projeto político nacional marcado por uma conjuntura de lutas muito intensa no Brasil, nós podíamos ter realizado um conjunto de reformas, inclusive a reforma agrária, e que poderiam ter nos colocado numa outra rota do desenvolvimento. Isso, infelizmente, não aconteceu. O que nós vivemos foi o golpe militar, que veio justamente como um mecanismo da burguesia nacional em articulação com o imperialismo para a manutenção da rota de desenvolvimento que o Brasil já vinha assumindo, manutenção e aprofundamento dessa rota de desenvolvimento, um desenvolvimento particular, dependente do capital externo e marcado pela questão agrária e pelo latifúndio. A ditadura, inclusive, aprofundou em muito aquilo que um autor chamado Passos Guimarães chamou em 72 de modernização conservadora do Brasil, porque por sobre a estrutura do latifúndio promoveu uma ampla industrialização do campo, uma profunda integração das atividades propriamente da agricultura com as atividades da indústria, fazendo com que o campo aderisse quase que definitivamente à lógica de expansão e de produção do capitalismo nacional. Então, a ditadura militar da década de 60, que durou até os anos 80 no Brasil, promoveu uma profunda integração do campo, trazendo inclusive aquilo que a gente chama de Revolução Verde para o Brasil. Então, aquilo que representa essa integração do campo com a cidade, da agricultura com a indústria, a importação do chamado pacote tecnológico da Revolução Verde significou o adensamento das formas de dependência do Brasil com capital de fora. Por quê? Porque instalou um tipo de produção baseado em sementes, baseado em agroquímicos, baseado em fertilizantes, baseado em maquinário que toda uma indústria de fora do país tinha a oferecer e ofereceu e nós acolhemos. Então o Brasil passou a produzir sob formas propriamente industriais a partir de um vínculo dependente com essas empresas, esses capitais de fora, vindas do núcleo central do capitalismo, dos países europeus, dos Estados Unidos. E isso então construiu toda uma base de produção e de produtividade que vai redundar, depois do fim da ditadura, naquilo que nós vamos chamar de agronegócio. Então isso que a gente conhece por agronegócio, um termo que no Brasil ficou conhecido a partir da década de 90, principalmente, tem uma base muito forte, muito sólida naquilo que fez a ditadura de 64. Então vejam, quando vem o golpe em 64, quando vem a ditadura, num contexto de ebulição de lutas sociais da década de 50, de lutas políticas importantes, a ditadura vem justamente para nos impor um tipo de projeto de desenvolvimento baseado na industrialização forte do campo e nessa ampla dependência do capital que vem de fora. Então, o agronegócio ele vai ser o quê? Legatário de toda essa estrutura que foi produzida lá. Vejam, muito brevemente, mas passando muito rapidamente, a gente percebe que a questão agrária, longe de se resolver, ela foi se tornando cada vez mais complexa ao longo da história, ao longo do século XX, porque não houve nenhuma forma de intervenção na trajetória do desenvolvimento capitalista brasileiro que conseguisse superar
a questão agrária. Como é que isso fica explícito para nós hoje? Fica explícito, por exemplo, num conjunto de 5, 6 problemas principais que configuram a questão agrária. O primeiro deles é a concentração fundiária. O Brasil hoje possui uma das maiores concentrações fundiárias de todo o planeta. Em 2017, o IBGE mostrava que menos de 1% dos estabelecimentos rurais brasileiros, grandes estabelecimentos, concentravam cerca de 45% de toda a área agrícola disponível no país. Então, esse nível de concentração fundiária, ele nunca se alterou. Se nós observarmos a trajetória dos dados da década de 70 aos dias atuais, a gente vai ver brevíssimas alterações, mas que no geral mantém o mesmo patamar, o mesmo nível de concentração fundiária. Segundo ponto que nós poderíamos destacar, o controle direto e indireto que o capital de fora, esse que veio adentrando, penetrando a economia brasileira já desde antes da ditadura e com muita força durante a ditadura, desse capital sobre a exploração agrícola e sobre o território nacional. A gente assiste, por exemplo, um processo importante de estrangeirização das terras, principalmente entre 2008 e 2009. Há quem diga que no Brasil cerca de 4 milhões de hectares de terras foram transferidos para as mãos de grandes empresas ou indivíduos estrangeiros. Esse é um debate muito forte sobre nós. Além disso, são poucas as empresas que controlam o mercado de cereais, de sementes e de agrotóxicos. Então hoje, para se praticar agricultura comercial no Brasil, nos moldes em que se pratica planetariamente, nós dependemos dominantemente dessas empresas. Elas são conhecidas entre nós como Dreyfus, como Monsanto, como Bayer e mais outras 2 ou 3 que são aquelas que controlam praticamente todo o mercado, como falei, de cereais, sementes e agrotóxicos. Terceira questão importante para nós que configura a questão agrária atual: a utilização intensiva dos fatores de produção que são altamente destrutivos, tanto no plano da natureza quanto no plano das relações de trabalho e da saúde humana. Há dados que mostram que hoje cerca de 190 milhões de hectares de terra no mundo são cultivados por sementes transgênicas. O Brasil tem uma participação nesse montante todo aí de cerca de 50 milhões de hectares. Então, de todas as terras agricultáveis no Brasil, cerca de 50 milhões são agricultáveis com sementes transgênicas. Isso significa a necessidade de uso intensivo de esse pacote tecnológico da Revolução Verde, desde maquinário de fertilizantes químicos até agrotóxicos. Nós somos hoje o país que mais consome agrotóxico no planeta. Os últimos dados mostram que cada brasileiro consome, em média, 7,2 litros de agrotóxico por ano, com toda a sorte de implicações que isso tem para a saúde, como, por exemplo, a explosão dos casos de câncer. 4. A explosão da fome e o empobrecimento da dieta alimentar. Ainda que o Brasil nos últimos anos tenha experimentado um importante movimento de combate e controle da fome, estima-se que hoje cerca de 5 a 6 milhões de brasileiros, estatisticamente crescente, estejam experimentando situações de extrema pobreza que redundam em situações de fome. E o curioso é que, junto com isso, cerca de 7,3% das crianças até 5 anos no Brasil registram sobrepeso, segundo a FAO, ou 22,2% de todos os adultos acima de 18 anos experimentem sobrepeso. Como é possível a gente ter simultaneamente um processo de aumento da fome e também aumento do sobrepeso por uma alimentação excessiva do ponto de vista das quantidades nutricionais? O que explica isso é a
padronização crescente da dieta alimentar, ou aquilo que alguns chamam de dieta de supermercado. Então, cada vez mais a gente tem, por força do controle do capital de fora, sobre as condições de produção rurais, agrícolas, nós temos cada vez mais a imposição de um tipo de alimentação que, por um lado, priva massas cada vez maiores de pessoas e, por outro lado, permite que outras massas de pessoas se alimentem dessa dieta de supermercado que é extremamente nociva para a saúde humana. 5. Os conflitos por terra. Em 10 anos, de 2008 a 2018, o Brasil experimentou um aumento de 4 vezes da área de conflitos registrada no país. Hoje, em cerca de quase 40 milhões de hectares de terra, é possível registrar conflitos em torno de terra, de água e conflitos trabalhistas e de outras naturezas, segundo vem registrando a Comissão Pastoral da Terra. Então, os conflitos por terra explodem justamente em razão do avanço sobremaneira do capital transnacional sobre o conjunto dos recursos naturais e ecológicos disponíveis, entre eles a terra e a água. 6. A precarização do trabalho e a pobreza no campo. Hoje, a população economicamente ativa que vive no campo é estimada em cerca de 15 milhões de pessoas, altamente precarizadas, em atividades de trabalho que normalmente não são as mais prestigiadas pelo conjunto da economia e que carecem e que padecem de ampla informalidade. Isso redunda num círculo vicioso nas condições de pobreza no campo. Então, esse é um conjunto de conjuntos de problemas que a questão agrária nos impõe na sua relação íntima com o desenvolvimento. Não significa que não haja outros conjuntos de problemas associados à questão agrária, mas esses parecem ser os mais graves. E o que nos indica que, muito diferente desse argumento que vem sendo trazido principalmente pelos ideólogos do agronegócio, de que não há mais questão agrária no Brasil, mas que a questão agrária no Brasil tende a se explodir e a se evidenciar cotidianamente conforme esses conjuntos nos mostram, seja sob a forma de conflito, seja sob a forma de consumo de agrotóxico, seja sob a forma da expansão da fome. Então, a questão agrária, ela vem se apresentando e vem se tornando um problema cada vez mais complexo e que só pode ser conhecido e reconhecido e, por conseguinte, enfrentado no plano do desenvolvimento capitalista nacional. É isso, nosso tempo é bastante curto, há um conjunto enorme de questões que ficaram de fora dessa aula e que merecem muita atenção, mas que certamente serão tratados em outros momentos e em outras aulas.